Olá, meus jovens, tudo bom com vocês? Bom, esse vídeo aqui é um vídeo, digamos, extra, né? Em que eu vou comentar sobre um dos resultados mais legais que tem a ver com derivadas, né? Dois resultados, na verdade. O mais importante é o teorema do valor médio, que a gente vai ver em outro vídeo, e esse teorema aqui, que é o famoso teorema de Euler, certo? Então, esse teorema a gente usa ele para demonstrar o teorema do valor médio, tá? Então, ele é uma ferramenta teórica que a gente usa para garantir que em um determinado intervalo, se a função satisfaz esse monte de coisas aqui, você vai ter um ponto que a derivada é zero, certo? Então vamos começar assim. O que esse teorema fala? Fala o seguinte: se você tem uma função contínua no intervalo fechado, né, que está ali a, b, e ela tem que ser derivável no intervalo aberto entre a e b, se os dois pontos inicial e final são iguais, então tem um número lá, que é esse aqui que ele falou que é o c, tal que a derivada da função desse ponto é zero, né? Se você olhar aqui, a reta tangente é horizontal, né? Você olha aqui a tangente horizontal. Então, esse teorema ele diz o seguinte: se você tiver qualquer função que você tem lá do ponto A até B, qualquer função em que esses dois carinhas aqui são iguais, certo? Você bota aqui f de A igual a f de B. E se dentro desse intervalo aqui você consegue calcular as derivadas e a função é contínua, então em algum ponto ela vai ter que ter uma derivada igual a zero, né? Porque se você faz o gráfico tentando emendar esse ponto com esse ponto de uma forma contínua, ou você vem reto, né? Ou você sobe e depois tem que descer, ou você desce e depois tem que subir, obrigatoriamente, né? Então, nesse caso aqui, ó, esse c que ele falou vai ser esse ponto, porque aqui a derivada é horizontal, né? Então, o f' de c vai ser igual a zero. O que ele fala? Ele fala que existe um número, garante a existência, não te fala qual. Para você fazer qual, você tem que fazer a conta, certo? Então, basicamente é isso, esse teorema de Euler, né? Aqui tem a demonstração que o Valdeci fez. Eu estou usando o livro do Valdeci, né, para fazer esse vídeo. E eu não vou comentar muito a demonstração não, porque ela é seguindo 3 passos, né? Você considera a função constante, depois com um ponto diferente e vai mostrando que tem que ter realmente alguém lá dentro, certo? E aí ele faz uma observação, ó, que as hipóteses são essenciais, né? Porque são elas que garantem que vai ter um ponto lá que a derivada é igual a zero, certo? Se você não tem que este ponto, que a função é contínua e a função tem derivada, então não funciona, certo? Ele dá uns exemplos aqui, ó. Esta função aqui, essa f, ela é x menos 1 ao quadrado, se o 1 está de 1, ou se o x está de 1 até 1,5, e x menos 2 ao quadrado se é de 1,5 até 2. Então ela faz esse desenho aqui. Aí você olha para cá e você pensa, ah, tá, bem aqui é um ponto de máximo, esse trocinho aqui. Mas qual é a tristeza dele, né? Ele é um ponto de máximo, mas a derivada não existe, né? Se você vem por aqui, a reta tangente está fazendo um troço assim. Se você vem por aqui, né, a reta tangente está fazendo um troço assim. E aí, qual dos dois você vai usar, né? Nenhum, certo? Não existe. Aqui você tem um ponto de máxima, mas a derivada não existe. Então não dá para falar que você tem um ponto C que a derivada é zero. Por quê, né? A função não tem derivada, né, nesse intervalo inteiro, certo? Então, ela não é derivável nesse intervalo aqui, em todos os pontos. Então não dá para aplicar o teorema. Essa outra aqui, ó, você tem uma função que é descontínua, né, no x igual a zero. Então, você teve lá das hipóteses, né, que esse carinha aqui é igual a esse carinha aqui. A função
ela não é contínua, porque, né, quando x é igual a zero, ela é 1. Então você estaria vindo para cá, e aí o teorema não funciona, porque ela não é contínua, certo? Então aqui de novo, né? Não existe um C dentro do intervalo aí, menos 1 aberto, tá ok? F' desse C é igual a zero. Porque justamente no ponto que você, né, suporia que essa derivada fosse zero, a função é descontínua, né? Não é contínua, beleza? Então aqui ele faz um exemplo que funciona, certo? Ele pega essa função aqui, ó, definida no 0, 1, certo? Aí ele fala, ó, a função não é contínua, ela é contínua no 0, 1 e derivável em 0, 1 aberto, né? Mesmo que ela não tenha derivada no zero, porque na hora que você derivar isso daqui, né, vai ficar x elevado a menos meio, né? Era menos meio? Que é 3 meios, né? É menos meio. Então não tem a derivada no zero fechado, mas a gente quer que ela tenha derivada no aberto. Então não precisa incluir o ponto zero, certo? Então, ó, como ela sai, né, desse pontinho e chega nesse pontinho aqui, o teorema garante que aqui você tem f' de c igual a zero. E aí para você fazer, você tem que resolver a equação, né? F' de x é isso daqui, você iguala ele a zero, e aí determina que o x é este ponto, certo? O outro caso é a função 2 mais seno de x em 0,2π, certo? Como nos extremos é igual, você vai ter que a função, se os f's são iguais, ela vai ter que subir ou descer, né, em algum ponto. Aí nesse caso vão ter dois pontos, certo? Mas o teorema ele garante que tem pelo menos um, pode ter mais de um, certo? E aí ele fez aqui a equação e tal, bonitinho, com um programa chamado Maple, né? Que é pago e tal, então a gente não está usando, certo? Se for fazer, faz no GeoGebra, que o GeoGebra é mais legal. Então, como tem os extremos iguais, né? A função é seno, então tem derivada em todos os pontos, né? Que a derivada aqui de seno é menos cosseno, né? Menos cosseno, olha só, não sei mais derivar. F' é cosseno. Então na hora que você derivar aqui, ó, vai ter esses dois pontos e aqui a derivada é zero, né? Eu acho que vai ser 2 pontos. Deixa eu ver aqui. Então, o teorema garante que existe um, certo? A gente fala qual que é. Tá bom? Então esse carinha aqui também entraria nessa... Eita! Esse carinha aqui também entraria nessa conta. Então o teorema de Rolle é o seguinte. Só tem que lembrar do desenho. Se você tem uma fzinha lá qualquer, vou botar aqui de A a B, se os valores nesse extremo aqui são iguais, certo? F de A igual a F de B, F é contínua, né? E F é derivável, né? Aí eu vou botar em AB, então alguém vai ser zero. Certo? Então alguém tem uma derivada zero. O f' desse carinha aqui é zero, né? Porque ó, ele vai ser paralelo à reta que liga esses dois f's. Certo? Essa é a mágica desse teorema. Tá bom? E a gente vai usar esse teorema no próximo vídeo, que é sobre o teorema do valor médio. Beleza? Então, se você ainda não se convenceu que esse troço funciona, dá uma olhada no livro Valdeci, confere direitinho lá a demonstração, que aí você vai ficar convencido de que realmente esse teorema funciona. Você consegue determinar esse C, você consegue determinar a existência desse ponto C entre A e B. Beleza? Então era isso que eu queria falar com vocês. Próximo vídeo, teorema do valor médio.